Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas. Torna-se suave quando nós estamos em Cristo Jesus. Há muitos crentes na face da terra e no mundo. Há crentes e crentes, há religiosos, há cristãos, todos têm título para dar a si próprio, mas cada um é conhecido quando provado e testado. Como dizia um pastor, o verdadeiro soldado só se conhece no campo de batalha. O campo de batalha para nós no Brasil está calmo. Temos oportunidade de rejeitar Jesus, de andar com Ele, ficar em cima do muro, ficar em casa, ir para o culto. Temos todas as oportunidades. Mas nós temos, como os pastores verdadeiros e os irmãos em Cristo, nós temos uma preocupação. A preocupação de ver tanta gente que professa crer em Deus está levando uma vida sem compromisso, sem estar em Jesus. As palavras do Senhor Jesus são muito poderosas, elas são penetrantes, penetra mais e corta mais do que uma espada afiada dos dois lados. Quando Jesus disse assim: estai em mim, estai em mim. Está comigo? Você está comigo? Está sentindo o que eu estou sentindo? Está no mesmo propósito que eu estou? Isso está em estudos. Mas os evangélicos da nossa atualidade, eu tenho 34 anos, mais ou menos para 35 anos, já estou completando 35 anos de evangelho. Fora o período de adolescente, de jovem, e olhei, acompanhei algumas coisas poucas. Mas estamos atravessando um momento, uma época moderna em que a maioria dos evangélicos, como se diz, entre aspas, por dizer porque são termos usados hoje em dia, evangélicos, porque professam o evangelho, a maioria são alimentados com um alimento falso de uma esperança aqui na terra, de uma estabilidade aqui na terra. Mas as exortações verdadeiras, o verdadeiro evangelho diz: a vida de cada um não está garantida na abundância do que possui. Em outras palavras, o que Jesus disse, ele disse: a vida de cada um não consiste que você está garantido na vida, na abundância do que possui. Qual é a sua abundância que você possui? Será que é só dinheiro que Jesus disse? No momento dali, estava se falando sobre bens, terras, mas um homem queria que seus bens fossem divididos com ele e seu irmão. Jesus exortou que ele pôs entre nós em repartidor de herança. Então, o que é que nós temos de abundância aqui na terra? Ou o que é que você tem de valor? O que é a sua fonte? O que é aquilo que te mantém? Existem muitas coisas que as pessoas se sentem fortalecidas com elas. É um engano pensar assim. Satanás tem enganado meio mundo. Como diz ali o provérbio. Mas para mim, eu acho que tem enganado muita gente, mais do que meio mundo. Os evangélicos têm sido alimentados por uma paixão diabólica. O diabo conseguiu entrar no meio do povo e iludi-los com a ganância do dinheiro, com a corrida de serem ricos. Os apóstolos sempre se preocuparam com isso. Se eles estivessem aqui, estariam exortando, mas muito mesmo, muito mais do que alguns poucos pastores fazem ainda. Porque nós nos preocupamos e vemos como as pessoas estão preocupadas, como as coisas materiais interferem, ou o anseio, o estar com o coração nessas coisas. Quando Jesus disse em João 15: estai em mim, Jesus sempre desejou que houvesse unidade no seu povo, unidade de sentimento, para que nós fôssemos um como Ele é
Pai, com os anjos, com o Espírito Santo, com os arcanjos, com os céus e com todo aquele que está nele. Como ele disse em João 20, quando ele estava orando. João 17, João 20 não, João 17, quando ele estava orando por seus discípulos, ele rogou o Pai, pedindo: Pai, que eles, Pai, que eles sejam, Pai, nós somos, Pai. Mas a divisão está às vezes dentro da igreja, dentro do lar, no meio dos obreiros, no meio das varoas, no meio dos jovens. Existem divisões, facções para todos os lados dentro das igrejas. Os pastores, muitos deles sabem disto e não pregam o ensinamento porque acham que exortação e culto de doutrina, que eu não sei aonde tiraram da Bíblia essa palavra, culto de doutrina, acham que essas palavras devem ser ditas somente em portas fechadas, quando Jesus falou em porta aberta no meio do público para todos ouvirem. Certa vez, quando a igreja estava ainda na casa do irmão Araújo e da irmã Miriam, um sobrinho deles chegou lá para fazer uma visita. E eu estava falando sobre gestos, sobre sinais feitos com as mãos, com os pés, um monte de coisa que as pessoas aprendem a fazer. E a Escritura fala sobre a santidade dos nossos membros. Eu estava explicando sobre isso. As manias, que são manias criadas por Satanás, que o povo adere, são usos e costumes maus. Existem usos e costumes até do lado de fora que até são bons, não é? E existem os usos e costumes bíblicos que devem permanecer, principalmente aqueles que constroem, mas as pessoas têm vergonha de colocar em prática. Esse rapaz, então, quando terminou o culto, ele me deu uma carona até São Gonçalo. Ele disse no caminho para mim: olha, eu pensei que eu era crente, porque o estudo abriu-lhe um entendimento. Nós estávamos falando sobre o filho de Belial, fala com os olhos, acena com as mãos, fala com os pés. Filho de Belial. Os filhos de Deus têm um comportamento completamente diferente. Essa é a vontade de Deus, a nossa unificação em espírito. Não é, por exemplo, uma unificação como estão querendo fazer a respeito do ecumenismo, que é uma estratégia da parte do inimigo. Criar uma religião só, como queria fazer Nimrod, quando ali construiu a torre em Babilônia, em Babel, que foi chamada Torre de Babel. Ele queria que as pessoas não se espalhassem, mas ficassem unidas ali. Que coisa boa, né? Unir as pessoas. Mas será que o propósito era este? Ver o bem-estar das pessoas? Ou o propósito era dele unir as pessoas para ele reinar e dominar? Com certeza. A finalidade do ecumenismo é este. Uma segunda besta vai se levantar na terra, representando a religião, e vai fazer com que as pessoas adorem a primeira besta. São duas bestas. Uma sai do mar e a outra sai da terra. A que sai do mar, certamente, o mar representa povos, nações, tribos e línguas. Refere-se ao poder político ligado ao religioso, que é a segunda besta, que sai da terra, porque ela tem uma característica de cordeiro. Parece com religião, parece com Cristo, parece com a igreja do Senhor, pois ali diz que a segunda besta tem chifres de cordeiro, mas fala como o dragão. E a Bíblia diz que o diabo vai dar a segunda besta, né? A primeira besta vai dar autoridade à segunda besta. E só que esta besta, esse religioso, esse representante religioso, ele vai fazer até que fogo desça do céu como sinal da sua autoridade, mentirosamente vinda de Deus. Eles querem então unir, vai ser levantado brevemente para a grande tribulação uma única religião que a Bíblia chama de
prostituta. Prostituta. Esta religião, ela estará tendo um relacionamento íntimo, não com Deus e nem com Cristo, mas com o diabo. Por isso que ela é chamada na Bíblia de prostituta embriagada, assentada sobre uma besta. Por que assentada? São várias expressões que a Bíblia ensina. Assentar, vamos fazer um assentamento aqui do sem terra. Então, assentar não significa você está sentado somente, não. Foi mostrado ela sentada mesmo, sentada. Mas na verdade ela estará sendo sustentada sobre a besta, é porque o poder da primeira besta vai sustentá-la. Ela é a religião e tem o cabeça dela, que é o segundo da besta. É a segunda besta. Mas ela estará sentada sobre a besta de 7 cabeças, 10 chifres, que é o anticristo. Ele vai apoiar no princípio, porque esse anticristo, ele vai trazer algumas soluções, aparentemente, que as pessoas estarão entendendo como organização em paz sobre a terra. Nós estamos perto de um acontecimento, que é o arrebatamento. Mas antes deste acontecimento, também está próximo de acontecer várias coisas. O Senhor tem revelado que antes do arrebatamento, o anticristo, ele vai ser apresentado publicamente, vai se manifestar, como está escrito em 2 Tessalonicenses 2. E o Senhor tem mostrado para nós temos procurado entender como tudo isso começará a acontecer, que já está começando a acontecer. Existe uma unificação, então, para o comércio, para as religiões e para o governo. Chama-se globalização. Ontem nós estávamos conversando na casa do José Araújo com o filho dele, outro filho dele, o Maninho, que não congrega ainda. Estávamos conversando sobre isso. Globalização. Irmãos, não sejam tão inocentezinhos, só tratando as mulheres, tratando de casa, e roupa, e dinheirinho para comprar vaidade, e os homens pensando em outras coisas. Prestem atenção na notícia mundial. Preste atenção nas mudanças, nos acontecimentos. Para quê, pastor? Para você tomar tendência e se preparar. Porque se você for deixado para trás, você não será inocente. O Senhor tem revelado que a maioria das igrejas vão ficar por causa das vaidades das mulheres, por causa da ganância do dinheiro dos homens, por causa da vaidade dos homens, porque não amam o Senhor, não estão unificados com Cristo, estão se unificando com a besta dentro da igreja. É possível isso? Sim. Quando nós lemos em Apocalipse 18 a exortação do Senhor falando ali através do anjo, dizendo assim: sai dela, povo meu, para que não incorra nas suas pragas, não seja participante das suas obras, né? Algo assim. Quando foi falado isso, João estava exilado na ilha de Pátimo, já ancião, ele não era mais aquele João novinho, já tinham se passado muitos anos, mais de 60 anos. Então o que acontece? Babilônia não existia mais, a nação de Babilônia já tinha sido derrotada, destruída. Quem estava governando o mundo na época eram os romanos. Então o Senhor disse: sai dela. Naquela época, quem estava representando Babilônia era o governo atual, não é? Cheio de mistura de religiões, que era Roma. Ela se misturou tanto que mais tarde misturou a religião dos discípulos, dos apóstolos, com a religião pagã, e um monte de festividade foi amassado e foi feito um bolo só. De onde que vem casamento dentro de igreja? Vocês estão pensando que é da Bíblia? Catolicismo. Bonito, né? Mas vindo do catolicismo, porque o templo de Jerusalém não se fazia casamento nem outra festividade a não ser as coisas santas para adoração, somente isso. Mas nós levamos isso como uma coisa sagrada. Tem moça que, se não casar dentro da igreja, ela morre porque isso.
Aqui nós não fazemos mais casamento dentro de templo, por esse motivo e outros. Nem nas sinagogas eram feitos casamento, mas isso veio do catolicismo de Roma e era cobrado. Não sei se ainda é. Existem muitas coisas que o povo religioso, o povo que diz que é cristão, não sabe nada, mas querem pregar e falar com uma veemência, como diz a palavra, do que desviando-se alguns entregaram-se a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem e nem o que afirmam. Existem muitas coisas. Por isso que eu digo que muitas igrejas estão ainda unificadas com Babilônia. Nós já aprendemos que Babilônia não é do Vaticano, não é um país rico lá nos Estados Unidos. Me fizeram essa pergunta lá em Campos, e nós estávamos explicando o que era a Babilônia, o que é a Babilônia. A Babilônia é um sistema, irmão, que está no mundo todo, porque hoje não tem mais uma nação governante, não tem um país, não tem um estado, não tem uma cidade que manda no mundo todo. Por isso que está existindo a tal da globalização, e essa globalização é a Babilônia. Você pode estar envolvido nela sem você perceber. Quando a Escritura manda você vigiar e estar atento à palavra do Senhor, para você não se comunicar com obras das trevas, para você se apartar de tudo que corrompe, é para você não ser pego, e na hora do arrebatamento tu vai chorar lágrimas de sangue, porque os crentes que ficaram aqui sabem o horror que vai acontecer na grande tribulação. Deus tem revelado não só para nós. Eu falo do que eu sinto, que o Espírito fala dentro de mim, das visões que eu tenho visto, dos testemunhos que eu tenho ouvido, que o inferno vai vir para a superfície da terra. O que os demônios fazem lá no inferno, as pessoas vão fazer aqui em cima. Deus vai entregar na mão deles, porque não haverá resistência. O Espírito Santo não estará aqui mais resistindo, segurando com as rédeas do freio na mão. O cavalo vai ser deixado livre, vai ser tirada a rédea do cavalo, entendeu? A sela, e vai deixar ele livre. Ele vai fazer o que quiser. Isso vai ser um horror muito grande. Além da desgraça, o desamparo espiritual na terra, a terra ficará tenebrosa, o ar ficará pesado, não haverá mais anjos. Vocês estão aí? Ninguém está sozinho aqui não, aqui está cheio de anjos do Senhor. Vocês que pensam que eu estou sozinho aqui? Para uma pessoa chegar ali, por exemplo, querer tirar minha vida, fazer qualquer coisa, só se realmente tiver no plano de Deus, porque aqui tem um anjo para defender, para fazer o que for necessário. E quando eu estou pregando, ele está aqui em pé, testificando que os corações de vocês estão sendo sondados. Ninguém está aqui, irmão, se não for registrado. Você entrou aqui no culto, você está sendo registrado se o teu coração está recebendo ou não. E isso será cobrado. Cada culto que você for, e você fica lá, de qualquer maneira, vai ser cobrado. Cada vez que um crente fica em casa, enquanto o culto está ali, o pessoal está adorando, buscando Deus, está fazendo obra, e o crente está em casa fazendo as coisas, está sendo anotado para a hora do juízo, do castigo, da cobrança. Nada passa desapercebido. Irmão, não brinque com Deus. Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. A vida não é uma brincadeira. Nós vemos pessoas brincando, descansando nas costas dos outros, e um monte de outras coisas. Mas eu quero dizer para vocês que Deus tem um cuidado muito grande com as almas. E o Senhor tem revelado coisas tremendas. De segunda para terça-feira, eu fui fazer uma visita na casa da irmã Leila, e lá estavam alguns irmãos, Estava a irmã Miriam, o irmão Hermédio, seu esposo, e a irmã Glória. Eu cheguei lá já bem mais tarde, já cheguei dizendo assim: a palavra que Deus me deu hoje foi Jeremias. Eu até falei o capítulo, eu sei que o versículo é 13, o capítulo não sei se é 28, 13. Quando o falso profeta pegou o canzil de madeira que o Senhor mandou Jeremias fazer e colocar no seu pescoço, o profeta pegou, o falso profeta pegou e quebrou, e disse assim: assim diz o Senhor, assim eu farei com o jugo do rei de Babilônia, Aí o profeta falou assim: amém. No versículo anterior ele falou amém, Deus confirma Deus palavra, amém.
Brigar por quê? Eu prego uma coisa, chega um outro aqui, pastor, chega um outro na esquina, ele prega outra, chega um irmão me contradiz o que eu estou pregando, amém. Deus confirma as tuas palavras, foi isso que Jeremias fez. Aí o Senhor mandou Jeremias e falou assim: assim o Senhor vai e diz: jugos de madeira quebraste, mas em lugar deles será jugo de ferro. E eu entendi o que Deus estava falando para mim. Aí o Senhor falou no meu coração: meu servo, os que não estão dando ouvido à minha palavra que eu tenho te mandado pregar, o sofrimento para eles será de ferro, não será mais de madeira. Eu vou dar um alerta para vocês aqui que vieram, que estão aqui nessa noite. Quem não tem dado muito crédito à palavra, o Senhor está levando a vida de qualquer maneira, não está dando ouvido ao que eu estou falando. O Senhor mandou falar. Mandou falar isso. Por quê? Porque uma irmã que não estava lá, que praticamente não faz visita na casa de ninguém, naquela mesma noite, de segunda para terça-feira, Deus lhe deu uma revelação de sonhos. Que aqui tinha um grupo de irmãos novos, e eu estava pregando. E os irmãos estavam não aceitando e querendo me corrigir, vou mostrar que eu não sei nada. Um falou assim: pastor, o senhor está precisando de óculos. Eu calmamente olhava assim, aí eu olhava para o lado de cá, tinha os irmãos mais antigos. Os irmãos pareciam que ficavam na deles. E esses irmãos mais novos, tinha gente cheia de vaidade, outras coisas, não aceitando. Dado momento, eu desci do púlpito, botei uma cadeira ali e disse para eles assim: olha, vocês pensam que é fácil ser um pastor? E comecei a falar para ele. Aí uma mulher disse assim: ah, foi ele aqui. E ali eu calmamente lidando com todos eles. Bom, essa parte interessante da revelação confirma com a palavra que Deus me deu na mesma noite que eu cheguei para os irmãos. Ainda bem que eu cheguei para os irmãos e já tinha dito isso. E Deus foi e revelou uma irmã aqui na igreja. Eu senti de Deus de alertar vocês, tanto os que estão aqui nos visitando, quanto os irmãos de casa. Quando a palavra é pregada, quando Deus está revelando, e muitas coisas estão sendo confirmadas, tem gente que termina ignorando por nós falarmos muitas coisas sobre esse assunto. Eu quero dizer para vocês, dentre vocês, quem ficar aqui, o Senhor falou e vai cumprir. Ele vai dobrar o jugo na tua vida. Ao invés de ser de madeira, vai ser de ferro. O teu sofrimento será muito grande. Guarda o que eu falei nesta noite, porque o Senhor disse assim, que Ele vai cumprir a palavra. Então, se você não estiver temendo, estiver em cima do muro, desdenhando, desprezando, rindo, zombando, tudo é observado e anotado. Procure fazer um exame para que o Senhor vos dê misericórdia. Que a Bíblia diz que as suas misericórdias são sobre os justos. Injusto não. Porque a gravidade do mal que virá sobre o mundo, o ser humano nunca ouviu falar de uma gravidade, de uma aflição tal como essa, de um nível superior, um máximo que vai acontecer na face da terra. Porque de todos os tempos que houve perseguição da igreja, que houve matança, nós temos testemunho de pessoas que na arena estavam tão cheios da graça, o leão que veio devorar, o leão parou e ficou olhando, e a pessoa estava tão cheia da graça que ela foi para cima do leão, aí o leão apoiou. Outros testemunhos, no tempo da Inquisição, a igreja católica queimava, destroçava, matava, torturava todos aqueles que contradissessem ou que não aceitassem a doutrina dela. Uma religião que mata em nome de Deus é uma religião que não tem autoridade do mesmo, porque Jesus não ensinou a revidar desta forma. Mas para não perder politicamente a posição, eles fizeram isso como um tipo de ameaça. Um jovem que estava estudando para padre, como outros que estavam estudando, outros até que chegaram a ser padre em graus elevados no catolicismo, Deus lhes revelou coisas nas escrituras que a religião não
aceitava, não ensinava e encobertava para as pessoas. Esse jovem, por não aceitar e não renegar, ele foi colocado dentro de um caldeirão cheio de óleo fervendo. Diz a história que ele demorou 10 minutos para morrer. Diz que ele entrou calmo, sereno, como um cordeiro. Isso é o poder do Espírito Santo quando o homem está na presença do Senhor. Mas na grande tribulação, irmãos, quem for pego, irmão, vai espernear como bode, pulando e gritando, porque não haverá, irmãos, o Espírito Santo dando aquela paz para a morte. Por isso que é de um nível muito terrível. E nós estamos agora num período de alguns anos, poucos anos que temos pela frente para trabalhar, nos santificar e procurar melhorar a nossa conduta com Deus. Mas eu vejo que tem muita gente descansada. Às vezes me dá tristeza. Eu falo com o Senhor sobre isso. Senhor, eu não gosto nem de pensar numa pessoa que nós conhecemos agora, que vai ficar aqui e os homens vão pôr a mão, vão rir como os demônios riem da cara das pessoas quando as pessoas batem no inferno, e vão pegar suas crianças, seus parentes, e vão fazer misérias. E nós, Senhor, percebemos que as pessoas não estão sentindo isso, não estão no mesmo espírito, não estão na unificação com Cristo. Quando nós guardamos esta unidade com Cristo, nós chamamos de comunhão. A Igreja Católica ensina que comunhão, a princípio, é botar aquele pão molhado na boca, sem graça, sem gosto. Mas isso não é comunhão. Comunhão vem de estar de bem, estar junto, compartilhar, estar no mesmo propósito. Vem de um entrosamento, um encaixe perfeito de Cristo com você. Por que nós temos que negar o pecado, deixar muitas modas e vaidade? Para você se encaixar com Cristo. Porque Jesus não anda na moda, não corta o cabelo da moda, não fala as palavras da moda. Ele não muda. Jesus Cristo é, atualmente, é o mesmo. Hoje, ontem, hoje e eternamente. Quem muda é sempre Satanás. Ele que muda tudo. Cristo não muda. Não muda. Então, queridos irmãos, precisamos entender com perícia, com cuidado, com zelo, qual é o propósito de Deus. As religiões criaram tantos crentes de diversos estilos, né, de vida. Nós temos crente hoje de todo gosto. Nós temos crente que é aceito pela Umbanda. Nós temos crentes que são aceitos pelos jogadores de futebol. Nós temos crentes hoje aceitos por toda a repartição mundana. Será por quê, gente? Será que está havendo alguma coisa que nós não sabemos? Não, nós sabemos sim. Jesus disse assim: ai de vós, quando todos disserem bem de vós, porque assim faziam os falsos profetas. Porque os falsos profetas, eles tinham uma marca muito visível. Eles acobertavam o pecado e acobertavam a verdade. Viviam na mentira, agradando a todos para serem aceitos e não serem desprezados nos cargos que alguns gozavam da época. Isso não é amor a Deus. Isso é amor a si mesmo, é idolatria. Nós precisamos, irmãos, ser agradável ao Senhor, como disse os apóstolos. Mas importa agradar a Deus do que os homens. O homem não pode fazer nada por vocês nem por mim. São de carne e osso. Porque alguns têm ouro, têm prata, têm domínios de riqueza, são donos de tantas coisas, são influentes. Isso não vale nada. Eles morrem como vocês morrem, como outros morrem, como outros já morreram. Mas infelizmente muitos deles são tratados como deuses, pessoas importantes que podem ajudar muito a humanidade. Quem pode é Deus, pois o mundo está no controle do Senhor. Deus aperta o botão, aquela nação não vai existir mais. Deus aperta aqui, tira o poder de
tira o poder do outro, dá o poder a um. Assim está escrito no livro de Daniel. Disse o rei Nabucodonosor, depois que apanhou na mão de Deus: para que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e constitui sobre eles a quem quer, até os mais baixos e vis dentre os homens. Para que saibam os viventes que o Altíssimo tem domínio. Deus pegou o homem mais importante daquela época, o dominador, e fez ele comer capim por 7 anos. Ficou louco. Para que as pessoas tivessem temor, porque as pessoas muitas vezes não percebem que o Altíssimo tem domínio sobre os homens. Ele domina, não é? Por isso, irmãos, que a unificação do mundo não é igual ao que o Senhor propõe e quer com a igreja. Quando a igreja se une no mesmo sentimento, no mesmo espírito, o cristão usufrui da graça e ele consegue levar sua cruz com facilidade, porque em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas. Tudo que o Senhor te mandar fazer e obedecer, você estando ligado, unificado em Cristo, você pode fazer sem embaraço nenhum. Nós lemos isso. Paulo falou assim: aquele que se alista, tem muito crente que não se alistou para a guerra, mas Paulo falou assim: aquele que se alista para a guerra não se embaraça com o negócio desta vida. A questão é que muitos não se alistaram, são tudo recruta dentro da igreja, tudo descansado, recruta, cada um buscando seu bem-estar, pensando só em glória, só em glória, só em benefício, só em benefício. Irmão, é um monte de crente na fila das igrejas esperando o NPS da igreja, espiritualmente falando, né? Só bênção. Na loteria esportiva da igreja, tem igreja que é uma loteria esportiva. É tanto crente nessas filas só pensando em benefício próprio. É um espírito demoníaco que trabalha dentro das igrejas, que os apóstolos falaram que nos últimos dias apareceriam homens amantes de si mesmos, egoístas. Satanás sabe disso, ele está rindo da humanidade dos crentes. Um egocentrismo, as pessoas é tão egoísta e centralizam o egoísmo em si, dentro de si. E Satanás, dentro dessa mancha, dessa fraqueza, o que ele está fazendo? Está trabalhando com essa ferramenta. Você é um Deus, valorize você, a tua autoestima. Você pode ter isso, você pode ter aquilo, e faz você colar com outras pessoas com os mesmos ideais. Estão juntos, mas cada um no seu propósito pessoal. Vemos igrejas grandes que as pessoas estão ali, faz parte daquela igreja, mas cada uma está buscando o que é seu. Eles não estão unidos, um pensando em amar um ao outro, respeitar um ao outro, um querer ajudar o outro, mas cada um ali está igual na loteria esportiva. Você chega lá na loja da loteria para pagar uma conta, está lá velhinhos, senhoras, homens aposentados, estão tudo ali dentro, tudo no mesmo propósito, mas individual. Cada um querendo ganhar a quina da loto, querendo ganhar não sei o quê. Cada um. O diabo sabe disso, que o mundo é unificado para dispersão. Uma unificação para dispersão. Porque as pessoas se unem, mas cada um por si. A unidade de Cristo é diferente. A unidade de Cristo é que nós sintamos o mesmo como um membro do corpo, um cuidando do outro. Se um dedo corta, você está trabalhando com uma faca, cortando qualquer coisa, cortando o seu peixe, cascando a batata, ralando a cebola, e de repente o seu dedo, sem querer, foi atingido, golpeado pela ferramenta. O corpo todo converge para aquele lugar. Os olhos, a cabeça,
o tronco, os nervos, tudo se encolhe para cá. A boca, coração, ouvido, tudo se volta. Isso é igreja. Isso é igreja. Igreja é isso. Quando um padece, todos estão juntos. Quando um se alegra, todos se alegram. Isso é a verdadeira igreja. Por quê? A pessoa faz isso quando tem um sentimento de Jesus. Ele se alistou para a guerra. Ele não está embaraçado com negócios alheios. Ele tem amor pela causa, tem amor pelo seu irmão. Ele olha para o seu irmão e valoriza o seu irmão, valoriza a sua irmã, valoriza o jovem, a criança. Ele olha com um olhar diferente, porque ele está em Cristo. Ele está numa unificação, de uma unidade que Jesus pregou, que os apóstolos pregaram. E essa unidade, unificação é feita pelo Espírito Santo. Agora vem a pergunta: será mesmo que todos os religiosos crentes da terra têm o Espírito Santo? Não. Se tivesse, irmãos, não havia tanta divisão de religião, de denominação. Cada um tem a sua bandeira, tem o seu rótulo. Por quê? Porque testifica e prega uma doutrina que eles aprovam. Como Paulo disse, todos buscam o que é seu, ninguém busca o que é de Cristo. Jesus quase não é mais falado nas grandes indústrias religiosas. É só aquelas falsas adorações, aquelas lágrimas de crocodilo, de jacaré, capivara, serpente, anacondas. Somente isso, irmãos. Ali não tem lágrima de ovelha, não. Shows em prol da venda do CD e para colocar os cantores e os atores lá em cima. A unidade em Cristo é quando nós nos humilhamos uns aos outros e percebemos o valor que o irmão tem. Porque eu não sou independente, vocês são independentes. Pode falar, eu sou, pastor, pode falar. Alguém aqui é independente na igreja? Está vendo a roupa que você tem? Quem foi que fez? Foi você? Você pode dizer, eu fiz, mas... muito bem. Você fez o tecido? Não. Opa, então você não é independente. Mas se você disser para mim, eu tenho uma indústria. Sim, tudo bem. Você fez o tecido e confeccionou sua roupa. Muito bem. Você fez o fio? Fiz. E o material para fazer o fio você conseguiu da onde? Veio de algum lugar. Alguém cultivou ou alguém te forneceu matéria-prima, e essa matéria-prima que alguém te forneceu também, ele alcançou de onde? Da terra que veio de Deus. O homem só pode ser independente se ele fizer aparecer. Apareça o que eu quero. Pronto, aí ele é independente. Mas nós dependemos uns dos outros. Se não houvesse ovelha, não teria pastor. Se não tivesse pastor, para que as ovelhas? Preciso do que corta o cabelo, preciso do que planta o tomate, o feijão, eu preciso de todos eles. Preciso do motorista, preciso do que fabricou o ônibus, e assim nós vamos entendendo. Então eu preciso desse dedinho aqui. Ele pode ser tão fraquinho, mas ele faz um serviço muito bom aqui. E na hora que eu vou agarrar as coisas, ele faz um trabalho aqui, e esse dedão aqui, ele é curtinho, mas ele tem uma força, ele segura os outros juntos. Tudo, Deus não fez nada à toa. Ele podia ter feito os dedos assim, né? Certinho, né? Não, mas ele fez, um de um tamanho, um de uma espessura, todos têm uma finalidade. Paulo entendeu isso perfeitamente, eu também tenho entendido isso perfeitamente. Até mesmo aqueles órgãos que nós temos no nosso interior, se eles estivessem do lado de fora, ficariam muito feio, porque o lugar deles não é do lado de fora. Como tem aquelas pessoas que não podem defecar, tem um saquinho aqui, é uma coisa horrível. É feio, não é? Mas lá dentro, como ele é útil, como é bom. Meus organismos estão tão bem, né? Meu intestino está funcionando. Meu Senhor, muito obrigado. Eles são feios demais se ficar do lado de fora. Mas aqui dentro, eles ficam muito bonitos, trabalhando. Eu preciso tanto deles. Assim é a igreja. Assim é a unidade em Cristo. Eu preciso dos irmãos que evangelizam. Deus não precisa de nós. Ele só quer nós na sua obra, porque Ele nos ama. Como o pai que gosta de ter um filho junto com ele.
Eu às vezes eu ia apertar um parafuso, chamava Israel. Ele era pequenininho, ele vinha correndo, ele me atendia rapidinho. Aí, o que pai? Israel, aperta aqui o parafuso. E devagarinho, aí errava. Eu deixava justamente para ter o prazer de vê-lo fazer, para aprender. É assim. Deus chama nós para trabalhar, sabe que às vezes nós erramos, sabe que às vezes ficamos receosos, com medo, mas Ele tem prazer de nós estarmos junto com Ele, gostarmos de estar com Ele. Ele não nos chama porque Ele está precisando de gente para ajudar Ele, porque Ele é fraquinho. Simplesmente ele gosta de ver nós amando o que Ele gosta. Isso é unidade. A unidade em espírito. Família. Quantas pessoas têm as suas famílias, mas não são unidos? Porque a única coisa que pode unir o homem é a palavra, é Cristo e o Espírito Santo. Isso funciona porque a pessoa deixa seus maus hábitos, más palavras torpes, palavras inconvenientes, deixa um monte de pensamento e procura entender a vontade do Senhor. E o único que faz as pessoas serem unidas e viverem bem e alegres, felizes, é o Senhor, através da palavra e do Espírito Santo. E quando nós estamos em Cristo, irmão, nos tornamos muitos membros num só corpo, uma família de verdade, uma família que sentimos um pelo outro. Aqui nós temos alguns irmãos que são muito unidos na parte assim de colaboração em algumas coisas, né? E as irmãs também. Eu não vou dizer que é todos não, mas nós estivemos ajudando na casa do irmão Tiago, mexendo no concreto ali, juntos, unidos ali, aquela alegria, sem ninguém ficar de cara feia, e sem ninguém ficar murmurando, uma satisfação. Graças a Deus, os irmãos que estavam ali eram igual a mim, e eu também sou igual a eles. E ali fomos observados por outras pessoas, de outra igreja, e a pessoa ficou maravilhada de ver que ainda existem irmãos que se amam uns aos outros, irmãos que estão juntos. Porque, irmãos, se um cristão ele tem grande alegria, grande prazer com os amigos do mundo e lá fora, ele está morto, ele não está unido, ele não está no mesmo espírito, ele não é membro. Sabe o que é ser membro? Membro não é ter seu nome escrito no hall de membro de um livro, num livro de uma igreja. Isso para mim não quer dizer nada. Papel, documento para mim, irmão, não tem o valor espiritual como muitos acham que tem. Membro do corpo de Cristo, irmão, é quando nós amamos uns aos outros. Esse dia eu estava no sacolão em Manilha, comprando com a Isabel. Aí uma irmã estava sentada lá, Pai do Senhor Jesus, irmão, Pai do Senhor. Logo eu vi uma serva do Senhor, seus trajes, seu jeitinho, o rosto brilhando, sentadinha ali, não sei, ela estava esperando alguma coisa, eu estou lá mexendo. Disse, irmão, o senhor poderia me prestar meu telefone? Que a bateria do meu telefone também, eu fiquei sem crédito, eu estou esperando uma pessoa aqui e não apareceu. Também, irmão. Aí pediram uma simplicidade, eu achei assim, uma tão grande simplicidade. Aí eu deixei ela à vontade, liga, pode falar à vontade. Mesmo que ela fosse ligar para o outro celular que não fosse da linha, irmão, pode ligar, irmão. Ah, se eu estivesse no lugar dela e aparecesse alguém como eu, e eu tivesse necessitado, e eu me sentisse em casa, ô irmão, a senhora pode emprestar o telefone da ligada? Eu vou gastar um pouquinho, senhor pode gastar até tudo, irmão. Nós estamos unidos em Cristo, não vamos morrer, nem vamos perder. Bem-aventurado aquele que dá. Já falei isso para vocês, porque é feliz aquele que dá, né? Uma das coisas, claro. Por que, irmãos? Uma das coisas. Quem dá, você só pensa em receber. Oh, queridos, quem dá, irmão, tem condição de dar, irmão. Vou esquecer de receber, você só pensa em receber. Irmão, quem dá é porque tem condição, irmão. Você não precisa nem se preocupar que você vai receber, não vou dar porque eu vou receber. Para com isso, em nome do Senhor Jesus. Não seja assim. Porque você dá, você tem um coração aberto. Todo aquele que tem mão aberta, Deus dá muito mais para ele. Não precisa preocupar em receber, não. Porque aquele que dá, irmãos, é porque, aleluia, tem condição de distribuir, tem condição de dar. E quanto mais você dá, mais a outra mão recebe. Você está aqui, oh, obrigado.
Então Deus faz isso. Isso é unidade. A unidade do mundo é um egoísmo muito grande. As pessoas pensando só em si. Tem famílias que ensinam os filhos a pensar só neles. As pessoas não conseguem ver na outra que a outra tem algo que é para si, que é para ele, que é benefício para ele. Aqui, de cada irmão aqui, de cada irmão, eu vejo um benefício na minha vida. Exemplo, carinho, sujeição a Cristo. Isso me ajuda, me anima, me fortalece. Vocês pensam que não? Quer ver uma coisa que causa tristeza quando a gente vê crente saindo para o mundo, ou não ligando para a palavra, não se esforçando. Agora, isso é uma coisa que me enche de poder, me enche de força, quando eu encontro um irmão que estou batalhando para obedecer a palavra, mesmo que esteja com dificuldade. Isso me enche o coração de alegria, e com certeza o coração de Deus, irmão. Porque eu só sinto essa alegria porque o Espírito Santo me faz sentir esta alegria. É uma unidade, sabe? É uma unidade. É a mesma coisa, por exemplo, quando você está o dia todo com fome, o corpo sentindo aquela debilidade, aí quando você põe a comida na boca e começa a mastigar, o corpo todo fica feliz, até o seu coração fica alegre. Que comida gostosa. Aí toma aquele refresco que cada um gosta, né, o refrigerante, mas sente aquele corpo todo, recebe. Isso é unidade. Isso é unidade. Agora, é unidade, irmãos. O indivíduo lá na plateia do Maracanã, lá, brigando uns com os outros, esfaqueando, xingando, roendo unha, chorando, torcendo pelo seu time. Mas os jogadores de futebol não estão nem aí. Eles ganham os milhões dele todo mês. E os torcedores estão lá se quebrando, se ralando por lá. Isso é unidade? Isso nunca foi unidade. As igrejas em que os líderes pregam sobre prosperidade, a maioria dos membros dessas igrejas nunca ficam ricos e não conseguem sair da situação difícil. E o povo não percebe que os seus líderes ficam mais ricos e eles mais pobres. Isso é unidade? Não. Isso é um engano. Engano que está escrito aqui, que farão comércio de vós. Unidade na família. Quando a mulher não pensa só em si. Hoje as mulheres estão sendo ensinadas a pensar em si, né? Quando casa está pensando o que o marido pode deixar, o que pode usufruir. E os homens também. Já estão preocupados com o que a mulher tem, para poder, quando separar, ver um põe o que do outro. Isso nunca foi unidade. Casamento que não é casamento, só é fachada e papel e documento. Casamento, casar, unir, se entrosar, é a mesma coisa. Vocês estão vendo essa caixinha aqui? Ela está ligada aqui, mas quando nós fechamos, ela encaixa perfeitamente. Isso chama-se casar. Uma peça depende da outra. Isso chama-se casamento. Isso aqui é um casamento. Casamento não é você ir para o cartório. Não estou proibindo ter documento de cartório, como alguns faladores do diabo falam por aí. Eu nunca proibi isso. Eu só não rejeito as pessoas que chegam para cá sem documento, como muitas igrejas rejeitam. Tem um monte de filho do diabo aí nos caluniando, mas Deus vai repreendê-los, porque o Senhor tem falado sobre isso. As pessoas que vêm para cá do mundo, tiveram uma união lá, ou estão vivendo junto, têm família, já têm seus filhos, para mim estão casados, irmãos. Coisa bonita, você vê uma família, mesmo que não tenha um documento, mas o marido faz o papel de esposo, ele é cabeça, ele organiza as coisas, ele compra as coisas, vê o que está faltando na luz, tudo, ajeita tudo. Isso chama-se cabeça. A cabeça é o pensante, ele está pensando em tudo, ele quer resolver no tempo certo, ele calcula tudo, as coisas. Isso chama-se cabeça. Aleluia! Cabeça é isso, cabeça não é mandão, não. Né? A mulher sabe, fica, vê o que está faltando também. Isso tudo em prol do quê? De uma construção familiar. Filhos, né? Esposa. Mas quando esse lar se encaixa perfeitamente, ali existe um casamento. Verdadeiro casamento. Mas quando estão um esfaqueando o outro, um querendo que mais para si, eu quero mais para mim, eu quero mais para mim, isso não é casamento, não é união e nunca será.
por isso que é chamado Cristo, o noivo, e a igreja, a noiva. Mas quem é a noiva de Cristo? É todas essas igrejas que dizem ser evangélicas, essas religiões por aí, negativo. São membros que se unem uns com os outros, que amam uns aos outros, porque a noiva de Cristo, ela é unida com Cristo. Tanto é que Paulo faz uma comparação, que nós somos um corpo, e Jesus é o cabeça, juntos formamos um corpo completo. Jesus a cabeça e é o resto do povo, o restante do corpo, porque estão unidos. Como a cabeça comanda tudo, assim Cristo comandando a igreja que está unida nele. Agora, é Jesus que está comandando essas coisas erradas aí, esse comércio todo aí? Não é não. Esse povo não estão ligados com cabeça, estão ligados no Satanás, nos demônios, no inferno. Estão ligados em si mesmos, são egoístas, são idólatras, são feiticeiros, são macumbeiros, são adúlteros, como diz Tiago. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ele chama de adúlteros e adúlteras. Então, irmãos, a unidade em Cristo é uma coisa bonita, perfeita, que o diabo cobiça, e ele não quer que as pessoas entendam isso pela palavra. As pessoas, como são muitas delas religiosamente, né, devota a um Deus, a Jesus, ou a um Jesus assim, não o nosso mestre, a um Jesus fictício, a um Jesus criado pela mente evangélica. Existe um Deus, criador de todas as coisas, criado pela mente evangélica, mas o verdadeiro Deus, criador de todas as coisas, ele só quer a verdadeira adoração. Ele não aceita a metade. Está definido pela sua palavra, decidido. Ele não aceita a metade. Ele não aceita a metade da tua adoração. Ele quer você completo para ele. Se você se divide entre ele e tuas vaidades e o mundo, simplesmente você está fora da salvação, está fora do plano. Precisa se alistar para a guerra, precisa entrar no batalhão de Cristo, abandonar todas as coisas, porque o Senhor Deus tem preparado um tempo muito difícil que está para vir por aí. Encerrando, eu vou ler o único versículo que eu quero ler para vocês. Eu já falei tudo que eu ia ler aqui. Eu vou ler o versículo 9, 10 e 11. Eu creio que está bem claro os versículos. Diz assim: porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Bondade, justiça e verdade. Todo o fruto do Espírito está envolvido nessas coisas. Não é justiça, verdade e bondade. Aprovando que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai. Amém? Amém. Pode sentar. A hora já passou. Eu não vou continuar porque há muita coisa para falar. Se eu fosse ficar falando, daria uma vigília, porque eu tenho muito o que falar desse assunto para esses últimos dias. Agora eu faço uma pergunta: o que você aprova? Você aprova para você ou para Deus? Eu vou falar de novo, que eu acho que tem irmãos aqui que não ouviram. O que você está aprovando? Você está aprovando para você ou para Deus? Eu quero que você saia com isso aqui. Você aprova aquilo que te agrada, porque você gosta, ou você está aprovando porque é para Deus? A maioria dos crentes procura aprovar aquilo que lhe convém, mas a exortação continua, aprovando, versículo 10, o que é agradável ao Senhor. O fruto do Espírito só se expande, só se produz quando nós negamos a nós mesmos e procuramos aprovar o que é para Deus. Porque tem muito crente se defendendo com Bíblia, buscando texto, torcendo as Escrituras, falando da religião sua, da sua doutrina, e não quer entrar nas Escrituras, porque ele não aprova aquilo que é contra ele. E às vezes criam-se leis para rechaçar, para atacar quem prega a verdade, quem ensina o que corre. Porque a palavra, a justiça de Deus é contra os malfeitores, e os malfeitores são contra a verdade.
Nós somos chamados para decidir servir ao Senhor e não ficar no meio termo. Então, a pergunta ficará na mente de vocês. Não saia daqui com o ouvido esquecido. Faz uma análise. Analisa os últimos dias da sua vida. O ano que passou, este ano que começou. O que é que você tem aprovado, assinado embaixo? O que você está aprovando? É por causa do teu egoísmo, por causa desse demônio do inferno? Ou porque você se tornou uma ovelha e está aprovando aquilo que é de Deus? Sejam sinceros com vocês mesmos, irmão. Não deixem o diabo enganar a mente e o coração de vocês. Não vão para o inferno de graça. Aleluia. Inferno é logo ali. Como está escrito em Provérbios, para o entendido, o caminho da vida é para cima, para se livrar do inferno que está embaixo. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Isso é um perigo. Negue-se a si mesmo. Negue-se a você. Ame Jesus. Negue-se a você, porque o diabo tem enganado os crentes, fazendo os crentes buscar o que é seu aqui na terra para levá-los para o inferno. E o Senhor Jesus está chorando, irmãos. O Senhor chora, porque todo dia cai crente no inferno. Faz o enterro, as pessoas fazem aquela coisa bonita, cantam um hino, e a pessoa já está lá no inferno. E o pastor ali, sem visão nenhuma, diz: aleluia, irmãos, nosso irmão fulano, nossa irmã fulana descansou no Senhor. Que descansou coisa nenhuma. Igrejas que promovem uma ida para o céu com o pecado, que dão um passaporte com assinatura falsa, e as pessoas estão indo para lá, irmãos. Precisamos de ver os pregadores da antiguidade, precisamos de ver Paulo pregando, precisamos de ver João, precisamos de ver Pedro novamente, Jeremias, precisamos dos profetas, precisamos de homens do passado. Eu quero mais obreiros, eu quero mais homens e mulheres de Deus que dêem o último grito com Josué, para que essa muralha de Jericó caia por terra, aleluia! E ela está atrapalhando o caminho da passagem. Precisamos, irmãos, de homens e mulheres de Deus que falem a verdade e preguem com amor, para que as almas sejam livres da condenação infernal, porque os religiosos estão indo para o inferno, os crentes estão indo para o inferno, muitos pastores estão indo para o inferno, porque não estão unidos com Cristo, não guardam o vínculo do concerto, aleluia, porque são egoístas, estão amando-se a si mesmos, porque que as igrejas estão afundadas nas vaidades, porque que as igrejas conservadoras antigas agora estão com as portas abertas para as vaidades e jogam um monte de coisa, um monte de lixo mundano das igrejas. Por quê? Porque o povo desejou isso, porque os novos líderes esperaram os velhos morrerem para eles entrarem e realmente abrir a porta, escancarar a porta para o mundanismo, para matar os crentes. E os crentes estão morrendo conscientes, porque sabem que estão abraçando o que gostam e não estão negando-se a si mesmo. Irmãos, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes, condene-a. Não fica com pena de ninguém, em consideração com o pai, com a mãe, com o filho, condene as obras infrutuosas. Se você amar mais a pessoa do pecado e não condenar as obras infrutuosas, tu vai para o mesmo lugar. Olha, eu já falei isso para vocês, vou dizer pela última vez. Eu tenho conhecidos e amigos. Às vezes nós chamamos alguns conhecidos de amigo. Irmão, se qualquer irmão meu, amigo, parente meu, eu perceber que está pendente para o pecado e não quer realmente honrar o Senhor, não faz parte comigo, não tem comunhão comigo. Respeito as pessoas, se eu for tratar de outras coisas, eu respeito, converso, mas eu não participo da sua vida particular mais, e nem é meu irmão. Principalmente aqueles que tiveram acesso ao conhecimento, que agora se rebelam contra a verdade. Pedro, o irmão amoroso, o discípulo amoroso, todos dizem que a sua carta é a carta cheia de amor. Ele manda para não receber em casa e nem o saudar. Então, queridos, o zelo dos apóstolos era maior do que o nosso. Eu queria ser como eles, eu não sou, gostaria de ser tão zeloso quanto eles, tão decidido quanto eles, tão definido na minha vida cristã quanto eles. Gostaria de ser mesmo, ser a sombra deles, para que o mundo pudesse ver nesses últimos dias crentes parecido com o passado, igual ao passado. Que Deus nos enche de conhecimento, Deus vos dê coragem, garra para os irmãos negarem as obras infrutuosas das trevas,
valorizando o mandamento, porque a única forma de você se vingar, não é, das coisas erradas, como disse Paulo, então será vingada toda a desobediência quando cumprir a vossa obediência. Amém. Deus os abençoe.